Olá, a partir de agora você acompanha o programa Diálogo Brasil. Na última semana aumentou a temperatura nas já tensas relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Os dois países têm armas atômicas e ameaças recíprocas sobem de tom, com tropas já sendo deslocadas para a região. Para analisar esse cenário, que tem potencial para envolver potências como o Japão e a China, o programa convidou o professor aposentado da Universidade de Brasília, Líton Guimarães, que coordenou o grupo de assuntos asiáticos da UNB, e o jornalista e subeditor de Mundo do Correio Brasiliense, Silvio Queiroz. Sejam bem-vindos. Para abrir a nossa conversa, nós vamos exibir uma pequena reportagem que mostra como o clima esquentou na Península Coreana nos últimos dias. O endurecimento da política externa norte-americana a partir da posse de Donald Trump e as reações extremadas do líder norte-coreano Kim Jong-un elevam ao ponto máximo as tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O ditador do pequeno e pobre país do leste da Ásia desfila mísseis de suposto alcance intercontinental e arsenais atômicos para desafiar a maior potência mundial. Com Kim Jong-un na plateia, uma apresentação musical transmitida pela televisão oficial exibiu um vídeo com uma simulação de um ataque aos Estados Unidos. O noticiário estatal alertou para a possibilidade de um ataque preventivo superpoderoso, capaz de aniquilar completa e imediatamente os inimigos do regime. Trump, por sua vez, vai além da retórica. Numa operação conjunta com a Coreia do Sul, reúne mais de 100 aviões de combate em exercícios militares na região. Também faz parte da política de intimidação posta em ação pelos Estados Unidos o deslocamento para a Península Coreana de um porta-aviões fortemente armado. O cenário acende o alerta para o risco de guerra. Bom, então nós estamos vendo aí essa preocupação, muita gente quando viu essas notícias de uma armada norte-americana indo para lá e também agora, ontem, a ameaça da Coreia do Norte de bombardear esse porta-aviões Carl Vinson. Muita gente exclamou, isso é o início, pode ser o início da Terceira Guerra Mundial. Vocês acreditam nessa hipótese? Olha, acho que me faz lembrar um pouco muito do que se falou um tempo atrás naquela crise dos mísseis de Estados Unidos e Cuba. Isso já tem mais de 50 anos, né? A gente tem uma situação que ela pode e tem um risco de escapar de controle. A China vem falando sobre isso, né? Tem uma preocupação especial com a questão o perigo de ter um confronto armado ali na vizinhança dela. Então, o que eu acho que a gente primeira coisa que a gente pode colocar, a gente tem um grau muito grande de imprevisível nessa situação, né? O Bernardo se referiu às ações recentes dos Estados Unidos, bombardeando a Síria, depois bombardeando o Afeganistão. Foram duas situações nas quais ficou clara a vontade do Donald Trump de mostrar que ele está disposto a usar o poderio militar americano. E a gente está falando de um novato em política, embora não seja exatamente um jovem. E do outro lado, a gente tem um dirigente que é relativamente jovem e que, por razões diferentes, também tem que mostrar internamente a disposição de usar o poderio que ele tem ou alega que tem. Então, diferentemente do que aconteceu há 50 anos, quando a gente tinha duas potências nucleares que tinham projeto político, ali ninguém estava brincando de apocalipse, ali estava se jogando war, né? Ou seja, a ideia era conquistar o mundo, não destruir. Então, isso colocava um certo grau de racionalidade. E mesmo assim, a gente passou raspando por um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Hoje a gente tem um grau grande de imprevisibilidade, né? A gente não sabe o que pode esperar, tanto de um lado quanto de outro. Nem sabe, e no caso da Coreia do Norte, a gente também não sabe ao certo do que ela dispõe de fato para enfrentar o poderio americano. Nós vamos chegar lá. Professor, o senhor acredita nessa hipótese do confronto? Olha, eu queria inicialmente lembrar aí no ano 2002, quando o presidente W. Bush
chamou Coreia, Iraque, Irã de eixo do mal. Com esse discurso perante o Congresso norte-americano, houve uma reviravolta em termos, por exemplo, de entendimentos que tinham sido iniciados pelo presidente Bill Clinton e a secretária de Estado, Madeleine Albright, né, que esteve na Coreia do Norte naquela ocasião, passou 3 horas com o pai do atual presidente da Coreia do Norte e tinha organizado, por assim dizer, um entendimento que poderia resultar em não um abandono completamente, mas resultar num esfriamento das relações né, que estavam naquela ocasião bastante tensas. Então, hoje, Trump me lembra novamente aquele pronunciamento do presidente W. Bush, e parece que é uma situação que se renova, né? que se repete. E é interessante observar que ambos os presidentes, tanto W. Bush como Trump, eram mais ou menos novatos, né? E então havia muita retórica. E essa retórica do W. Bush, então, causou essa dificuldade. Eu acredito que é possível que isso se repita também no que se refere a resultados, né? É muito diferente atacar a Coreia do Norte do que atacar Síria e Afeganistão. Eu acho que a Síria não estava preparada para esse bombardeio, né? E nem o Afeganistão. Né? A Coreia do Norte tem 1 milhão de soldados, armas químicas, biológicas, nucleares. A Coreia do Sul está do lado, pode fazer um estrondo enorme, mesmo sem armas nucleares. Né? Enfim, é uma situação bem diferente. Então, naquela ocasião, houve um retrocesso muito significativo das relações entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Porque, imagina, Bill Clinton estava se preparando para visitar a Coreia do Norte, mas ele não teve oportunidade. Mais tarde ele foi, mas já não era mais presidente. Mas a secretária de Estado passou 3 horas em entendimentos com o pai do atual presidente da Coreia do Norte. E havia um encaminhamento bastante positivo, né, na possibilidade de que a Coreia do Norte aceitaria receber ajuda e desistiria parcialmente, pelo menos, do programa nuclear e do programa de mísseis. Falamos que, em conclusão, eu acho que essa situação se repete, agora, num grau maior de imprevisibilidade, vamos dizer, né? Por causa talvez da personalidade do Trump, né? Do novo presidente dos Estados Unidos. Né? Certo. Se você levantou uma questão fundamental, qual é a real capacidade militar da Coreia do Norte, tanto em termos nucleares quanto de mísseis? Bom, isso é que é o controverso, né? Quer dizer, até agora, eles fizeram 5 testes com artefatos nucleares. Um deles, o penúltimo, eles alegaram que foi a explosão de uma bomba de hidrogênio, que é significativamente mais potente do que uma bomba atômica comum, né, como a gente chama. O último deles, eles afirmaram que tinham conseguido miniaturizar o artefato nuclear. Isso é um passo fundamental para se conseguir armar mísseis com ogivas, né, com a parte explosiva atômica. Isso não é tão simples, quer dizer, não basta ter um míssil capaz de atingir um certo objetivo, é preciso que ele seja capaz de carregar essa ogiva e ter precisão e tudo. Os testes feitos até agora com mísseis, eles não são claros, quer dizer, os mísseis, nenhum míssil coreano fez um percurso muito longo. Algumas vezes eles anunciaram o lançamento de satélites, isso do foguete sair da atmosfera para colocar um satélite em órbita e ele vai regressar depois, é o mesmo princípio
do míssil intercontinental. Quer dizer, ele faz uma trajetória balística, né? Ele sai e volta com o próprio peso. Algumas vezes isso fracassou, outras vezes eles anunciaram sucesso. Então, eles jogam, me parece, com uma carta que é essa do paga para ver, quer dizer, o que eu tenho mesmo. Eles colocam os mísseis nos desfiles, né? Filmam, mostram para o país todo, inclusive é um elemento de propaganda interna, mas ninguém sabe se está em condições operacionais para atingir alguma parte dos Estados Unidos, por exemplo. O que eu acho interessante, curioso disso é que a gente tem, a Coreia do Norte faz sistematicamente essa política, como outros países fazem também em relação ao próprio poderio militar e nuclear. Né? O caso de Israel, que mantém até hoje uma ambiguidade declarada. Se vocês dizem que eu tenho, o problema de vocês, eu não vou confirmar isso, nem vou desmentir. É um pouco o que eles fazem. Digam o que quiserem, eu estou dizendo que eu tenho isso. E do outro lado, a gente tem, afinal, um presidente que a vida pessoal dele, econômica, a fortuna dele, em parte foi construída com cassino, né? Essa mentalidade a gente às vezes brinca, em jornal a gente usa muito isso, né, falando do pôquer nuclear. A gente tem ali, do lado, um cara que tem a vida ligada ao jogo de uma certa maneira. Então, esse é o tipo de situação em que a gente tem aquela questão do paga para ver. O que você tem mesmo? Eu vou chamar para mesa ou não vou? E ele já escreveu, né, na biografia dele, não, eu boto o objetivo lá em cima, vou martelando, 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 se tiver que depois baixar um pouquinho, tudo bem, mas é uma estratégia de jogar alto para tentar colher o máximo possível, né? Sim, pois é aí que vem a questão da imprevisibilidade, porque ele está acostumado a fazer isso em um terreno, que é o terreno dos negócios, arriscar, eventualmente perder, mas agora... É diferente você administrar um império econômico e você administrar uma superpotência nuclear, né? São duas coisas. Certo. Professor, nós vimos essa confusão. O Trump anunciou que a Armada estava indo para a Península Coreana, depois foi revelado que ela estava indo em direção oposta, foi fazer exercícios militares com a Austrália, agora finalmente está indo para lá. O senhor acha que isso se deve a um problema de comunicação dentro do governo norte-americano ou a um blefe do Trump? Não, eu acho que problema de comunicação dentro do governo e possivelmente de falta de experiência de alguns membros da equipe de Trump, né? Então, eu não acredito que tenha sido proposital, né? Acredito que realmente houve uma incompetência e por parte, principalmente, do Departamento de Defesa, né? Porque houve um pronunciamento muito posterior, né, do Departamento de Defesa, e o próprio secretário de Defesa poderia ter corrigido esse equívoco, vamos chamar de equívoco, né? Mas que eu acho que foi realmente um erro, né? E isso ficou patente nos pronunciamentos do próprio secretário de imprensa, né? Agora, Sean Spicer. Então, aí realmente eu acho que há essa improvisação por parte do Trump, né? E a falta de comunicação interna, né? Por falar em improvisação, Silvio, você já começou a abordar um tema que é interessante. O Trump teve uma reação, bombardeou o regime do Bashar al-Assad, uma instalação da base aérea deles, usou uma bomba imensa, a mãe de todas as bombas, no Afeganistão. Isso são reações intempestivas a fatos que estão ocorrendo? Ou existe um planejamento estratégico de longo prazo para essas ações? E aí eu pergunto especificamente no caso da Coreia do Norte. Olha, essa é quase uma pergunta do milhão, né? Quer dizer, eu acho que o Trump é um personagem que a gente tem que ter... a história dessa campanha eleitoral dos Estados Unidos ensinou, eu acho, a gente a ter um certo cuidado, né? Ele, de início, era tratado nas páginas de variedades como se fosse uma celebridade excêntrica brincando de ser candidato a presidente. Não só ele foi candidato, como ganhou a eleição. Então,
eu acho que assim, não se pode subestimar. Existe uma tentação, né? Porque a figura, o jeito dele se presta muito, a gente pode cair numa tentação de levar muito à ligeira, então achar isso, o cara é intempestivo, aperta o botão à toa. Não tenho certeza, não. Ele é um cara que a vida inteira sempre jogou muito com a questão da imagem, né? Da imagem pública, das reações de opinião pública. Então, eu acho difícil a gente saber o quanto tem de intempestivo e o quanto tem de planejamento. Agora, uma coisa é certa. A decisão de bombardear a Síria em resposta àquele ataque químico que teria sido feito pelo regime contra uma cidade da Síria, aquilo foi tomado muito rapidamente. Não teve nem 48 horas entre a ocorrência do ataque químico e o bombardeio americano. A coisa do Afeganistão foi totalmente surpreendente. Quer dizer, não existia nenhuma situação real se desenvolvendo no Afeganistão que justificasse usar logo aquele baita poderio. Ali ficou um pouco evidente que a escolha do armamento pareceu ser um certo desfile. Mais ou menos o mesmo que faz o Kim quando bota o bloco na rua naqueles desfiles militares, né? Então, eu prefiro me reservar. Eu acho que eu não diria não que é tudo intempestivo. Eu acho que existe algum nível de cálculo. A interrogação é quais são os parâmetros, que cálculo, que tanta compreensão ele e a equipe dele, de uma situação que é muito mais complicada, que não é simplesmente uma Coreia. Tem a Coreia do Sul do lado, tem as tropas americanas em vários pontos ali na Ásia, tem o Japão, tem a China, todo mundo envolvido nesse assunto. Ok, agora a gente vai fazer um breve intervalo, não saia daí. Daqui a pouco voltamos com a conversa sobre o aumento das tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O Diálogo Brasil está de volta. Nós conversamos hoje sobre a escalada das tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Professor, para que o telespectador possa entender esse quadro de conflito, o senhor podia rapidamente explicar como é que foi feita a divisão da Península da Coreia depois da Segunda Guerra Mundial? Por que se chegou a esse quadro atual? Bom, a Coreia esteve por séculos na órbita da China. A China começou a perder poder no final do século XIX, foi derrotada pelo Japão em 1895 e o Japão derrotou a Rússia também em 1905 e surgia como uma potência regional e com ambições para um papel mais relevante a nível internacional. Então, tanto Rússia como Japão tinham ambições sobre Coreia, recursos naturais, possibilidade de petróleo, etc. E o Japão, em 1910, anexou a Coreia, a península como um todo. E só deixou a Coreia no final da Segunda Guerra Mundial. Houve, durante cerca de 3 anos, a ocupação por parte da União Soviética na parte norte, que hoje é a Coreia do Norte, e dos Estados Unidos na parte sul, que é a República da Coreia. Houve realmente um período de muita incerteza, etc., etc., e a divisão da península resultou em 2 países independentes, entre aspas, né? Sob influência da União Soviética, da antiga União Soviética, e dos Estados Unidos, respectivamente, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Em 1950, estourou a Guerra da Coreia. Essa guerra durou 3 anos, aproximadamente, e nunca houve a assinatura de um armistício. Até hoje, formalmente, estão em guerra. Os Estados Unidos injetaram muita ajuda financeira, militar, na Coreia do Sul. No caso da Coreia do Norte,
houve uma certa... a União Soviética não tinha as mesmas condições financeiras, mas permaneceu durante bastante tempo como num regime de tutelagem, por assim dizer, até que a Coreia do Norte realmente começou a ter ambições mais regionais, internacionais, e aí foi um dos objetivos da guerra da Coreia, né? Mas essa divisão, acho que continua até hoje. Houve várias tentativas de aproximação por parte dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, mas fracassaram. Por que fracassaram? Eu acho que basicamente por razões ideológicas, né? E também porque se criou uma espécie de dinastia, né, na Coreia do Norte, com o avô do atual presidente e depois o pai e agora o neto, né? É um regime hereditário. É um regime hereditário, né? Então há essa condição de uma espécie de dinastia que se criou. Por outro lado, a Coreia do Sul teve um desenvolvimento extraordinário nos últimos 30, 40 anos. Quer dizer, de um país dilacerado pela guerra e de uma sociedade agrícola, né, para um país desenvolvido, com investimentos em educação fundamentalmente, e em ciência e tecnologia, né? E é interessante observar que aí nos anos 60, 70, um grupo grande de coreanos imigraram para o Brasil. Parte desse grupo está ainda em São Paulo, 50 mil aproximadamente. E a Coreia do Sul, então, se expandiu e teve o apoio fundamental dos Estados Unidos e, posteriormente, do Japão e da China, né? Apesar das divergências históricas entre Coreia e Japão, houve uma espécie de apaziguamento e o Japão injetou muitos recursos também, em parte, vamos dizer, motivados pelos Estados Unidos, né? Fala-se que é uma situação mais ou menos assim. A Coreia do Sul se transformou num país industrializado, e de liderança em inovação, tecnologia, etc., etc., né? E a Coreia do Norte investiu basicamente num arsenal militar. Acho que, em parte, pela situação que se criou de uma dinastia, né? E com medo, talvez, de perder esse papel, né? Ok. Silvio, nós jornalistas temos que tomar muito cuidado com as informações que transmitimos, né? Uhum. E as informações que chegam da Coreia do Norte são sempre difíceis de avaliar, porque é um regime muito fechado. Mas a gente ouve falar que o Kim Jong-un matou o tio dele, porque seria um concorrente no poder, matou o meio-irmão, agora na Malásia, esse caso, né? Mas aí, de repente, surgiu a notícia de que, quando ele matou o tio, ele jogou o corpo para os cachorros comerem, né? E circulou o mundo todo. Alguém resolveu, muito depois, pesquisar, saiu de um obscuro site chinês, se não me engano, sem nenhuma credibilidade, ninguém checou, ou seja, parece que era uma mentira com o objetivo de queimar mais a imagem dele. Como é que você vê a realidade desses relatos? Olha, não tem aquela história antiga que dizia que de Roma, né, que não basta que a mulher do senador seja honesta, ela tem que parecer honesta. Isso. É uma situação parecida, não basta que o jovem Kim seja investido de autoridade, né? É preciso que isso pareça. Então, às vezes a impressão que dá é que existe uma necessidade de afirmar autoridade e às vezes não importa tanto saber se eu joguei para o cachorro ou não, mas se as pessoas acreditam que isso é possível, já vão pensar muito antes de questionar a autoridade. Eu acho que esse
é o fator da coisa dinástica. O professor estava falando sobre a Coreia do Sul. A vez que eu estive lá, uma das coisas que me chamaram a atenção é a velocidade com que essa sociedade se transformou num intervalo de tempo tão curto, né, desde a separação. E do outro lado, a gente tem um processo que é exatamente o oposto. Quer dizer, uma sociedade que dá a impressão que ela se aferrou a certas formas que são antigas. Daí essa coisa dinástica, né? Então, quer dizer, aí a gente lembra da coisa do rei Arthur, quer dizer, a figura do rei, do líder, é o chefe de tribo e tudo. É o personagem, o homem, que personifica, de uma certa maneira, a nação. O cara que se investe dessa missão, desse lugar, ele tem que parar um pouco acima. Isso se a gente olha o Japão, ele ainda hoje tem imperador. O título do avô, Kim Il-sung, era a grande estrela boreal que orienta os povos. Você tinha uns 16 palavras lá no título, que eu como ele era. Ok. A nosso pedido, o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza, gravou no celular e nos enviou um breve comentário sobre a crise. Ele alerta para o risco de confronto nuclear. Vamos ouvir. Creio que é importante pontuar algumas características. A primeira delas é o fato de que esse é um dos primeiros exercícios de força do governo Trump na sua tentativa de vender internamente uma ideia de que o presidente tem controle total sobre a situação política e os caminhos da política externa americana. De outro lado, acredito que é importante também ver essa ação como uma medida que se coloca no sentido de testar a capacidade da China de defender seus interesses frente a um novo tipo de processo de tomada de decisão dos Estados Unidos. E, por fim, creio que é importante pensar que o desdobramento mais grave, aquele que todos nós desejamos que não aconteça, é a possibilidade de um conflito nuclear entre Estados Unidos, Coreia do Norte e China. Então, creio que cabe muita atenção e uma observação bastante cuidadosa da crise e dos seus eventuais desdobramentos. Bom, o professor Creomar está falando da possibilidade de um confronto envolvendo não só Estados Unidos e Coreia do Norte, mas também a China. A China é um elemento central, né, para discutirmos essa questão, porque é o país que tem um acordo de cooperação mútua com a Coreia do Norte, que inclui ajudar militarmente um ao outro em caso de ataque, né? Por que a China não está assumindo um papel mais relevante nessa solução do problema ou da questão da Coreia do Norte? E o que é que a China quer, professor? Bom, a China avançou um pouco nessa posição. Inclusive, comentários de membros do governo chinês de alto nível alertam para essa possibilidade de um confronto, eventualmente nuclear, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Agora, a China não quer perder, vamos dizer, tudo que conquistou nas últimas 4 décadas. E quando você vai à China, eu estive lá umas 4 vezes e a última vez foi setembro do ano passado, você vê a conquista obtida pela China nesse período extraordinária. Né? E, então, não há um risco de um confronto nuclear não ficar restrito à Coreia do Norte, né? Porque aí haveria realmente envolvimento necessariamente da China. Agora, a China parece preferir uma Coreia do Norte nuclearizada do que uma Península Coreana reunificada e soldados dos Estados Unidos na fronteira com a China. Então, acho que ela prefere isso, não é isso? Não sei se prefere, mas acho que as coisas aconteceram mais ou menos sem a China ter condições de manter o controle que nós pensamos que ela deveria exercer sobre a Coreia do Norte. Eu acho que há aí um equívoco, talvez, da nossa parte, pensando que a China pode ditar
o que a Coreia do Norte deve fazer. Então, eu acredito que a Coreia do Norte tem sido relativamente independente da China com relação a alguns aspectos, especialmente no que se refere às relações com os Estados Unidos. Porque o que a Coreia do Norte queria, numa certa época, era um entendimento direto com os Estados Unidos. E a China, aparentemente, não estava muito favorável a essa independização da Coreia do Norte, né? Certo. Queria, talvez, manter um certo controle, né? Uma influência sobre a Coreia do Norte. Agora, não só a China, mas Japão, Coreia do Sul, têm exercido, acredita-se, né, que uma certa pressão com relação à solução dessa crise, sem avançar para um desfecho de ataque nuclear mútuo, etc. Por outro lado, a Coreia do Norte não tem realmente capacidade de um ataque aos Estados Unidos, como está propagando, né? E os últimos testes de mísseis fracassaram, etc. Então não tem. Eu acho que há um pouco aí de propaganda realmente, né? Um pouco ou bastante. Mas ela está investindo bastante, existe um temor de que ela está avançando. Avanços têm sido registrados, né? Quer dizer, se vão chegar a um míssil intercontinental e tal, não se sabe. Eles querem até o final de 2017 ou começo de 2018. Isso é um sujeito que fugiu lá do regime que diz, né? Agora, acho que... Não, desculpa. Não, eu ia só dizer o seguinte, que as relações China, Coreia do Norte, têm que ser analisadas com mais profundidade. E nós não temos essa capacidade, né? Acredito que são análises um pouco, sem às vezes um embasamento muito confiável, né? Então, acho que aí é que é difícil. E isso é difícil porque a China também se mantém fechada, né? E a Coreia do Norte, idem, né? Bom, desculpe ter... Certo. Bom, Silvio, com embasamento ou sem embasamento, vamos saber o seguinte. Não é do interesse da China uma corrida nuclear na Ásia, né? Porque o Japão poderia pegar armas nucleares e a rivalidade ali com a China é histórica. Então, isso não seria uma dúvida para a política externa chinesa, assim, tentar conter esse programa nuclear norte-coreano para evitar que ele inspire outros países da região? Então, semana passada, quando o chanceler da China falou até num tom meio preocupado sobre o risco de um conflito acontecer, isso me chamou um pouco a atenção, porque acho que quando a gente pensa na China, é sempre legal de lembrar o livro do ex-secretário de Estado Henry Kissinger, que foi o artífice da aproximação dos Estados Unidos com a China no comecinho dos 70, em que ele chama atenção logo no começo para a dimensão de tempo para um país, uma civilização com o tempo de existência da China é muito diferente da percepção que a gente tem em sociedades, para a gente falar aqui das Américas, com 500 anos. Isso é talvez 10 vezes menos o tempo que eles têm de janela. É uma diplomacia paciente. Acho que o sentido de urgência, a gente pensa no Trump, um cara acostumado com Wall Street, cassino e tal, tem um sentido de urgência que absolutamente a China não tem. A China, por exemplo, acabou recentemente colocar no mar o primeiro porta-aviões. Isso é um eco de uma outra coisa que o Kissinger menciona, a lição histórica que eles tiveram de tomar uma surra naval da Inglaterra no século XIX, que foi que colocou a China talvez no momento mais retraído dessa história longa dela. Então hoje ela está pacientemente colocando o seu poderio militar em campo. Não é à toa que por causa de um porta-aviões, ainda no governo Obama, o establishment militar americano chamou atenção, falou sobre o perigo que isso representava, corrida armamentista na Ásia, para que a China precisa de um porta-aviões.
Aí a gente tem que lembrar de uma fala boa daquele filme Lawrence da Arábia, em que um assessor militar britânico está conversando com um príncipe saudita, que é interpretado pelo Alec Guinness, e ele falando sobre a necessidade de disciplina, que aquele exército de beduínos era muito bagunçado, que os britânicos iam dar disciplina, e ele diz, meu país é pequeno, mas ele é grande por quê? Porque ele tem disciplina. Aí vira o príncipe Faisal e fala, não, é grande porque tem canhões e porque tem navios, e com eles ele pode atacar quem ele quer, quando ele quer, onde ele quer. Então, a China está, me parece, com muito planejamento, com aquele senso de profundidade, né, que eles têm, dando salto, passando de ser simplesmente hoje a segunda potência econômica para ser também uma potência militar, com um poderio militar equiparável ao poderio econômico que tem. Então, por isso, não interessa para eles absolutamente uma desestabilização dessa situação. Daí o empenho deles em conversar com uns e outros. Segundo o que transpirou, essa questão da Coreia do Norte foi o grande tema do encontro que o presidente Xi Jinping teve com o Trump, e que ele fez questão de dizer, olha, não é assim, eu não mando na Coreia do Norte, eu não posso chegar, porque o Trump fez muitas declarações, porque se a China não ajuda a lidar com isso, eu lido sozinho. Parece que o que ele tentou explicar assim, não é do jeito que você está pensando, eu não pego o telefone e mando o sujeito fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele tem as próprias pernas, ele tem a lógica dele. Ok, agora a gente tem um intervalo, mas daqui a pouco voltamos a falar do clima de guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O Diálogo Brasil está de volta e o nosso assunto hoje é a crescente tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Professor, o que é que a Coreia do Norte quer? A Coreia do Norte tem se resguardado, né, de influências externas como parte de um processo de defesa. Acredito que a elite coreana teria receio, por exemplo, de uma invasão norte-americana, etc. Então, eles criaram todo esse arsenal nuclear e de mísseis, etc., como parte de um processo de defesa. Eles estão se defendendo, né? Então, o país está isolado, mas, né, em parte, por ameaças também vindas do exterior, de um certo imperialismo por parte dos Estados Unidos, né? Que é a renovação de um imperialismo que é parte da história norte-americana, né? Mas e com o sucesso da Coreia do Sul, a coisa ainda se torna mais complicada, porque a Coreia do Sul teve esse grande sucesso do ponto de vista científico, tecnológico e econômico, né? E também pela sua participação internacional como ator regional e internacional. Vê, por exemplo, a Coreia do Sul foi admitida pelas Nações Unidas em 1989, ou 91, me parece, e poucos anos depois já era membro do Conselho de Segurança. E foi reeleito 2 vezes membro do Conselho de Segurança. Alguns anos depois, o secretário das Nações Unidas é um diplomata sul-coreano. Então, há aqui um contraste. Com todo o apoio, não só dos Estados Unidos, mas de países europeus para a Coreia do Sul, e todo esse prestígio, a situação bastante ativa da Coreia do Sul como ator internacional, secretário das Nações Unidas durante duas gestões, diplomata coreano. Então, um país
com uma certa proteção, vamos dizer aí, dos Estados Unidos, né, galgou todas essas posições internacionais, tornou-se um ator importante no cenário internacional. Isso tem um reflexo na Coreia do Norte. Um reflexo por quê? Porque a Coreia do Norte ficou isolada. Se isolou, mas foi inicialmente isolada por grandes potências, né? Bom, vamos falar um pouquinho desse isolamento. Silvio, a gente tem notícias de que a Coreia do Norte criou uma internet própria, sem acesso ao mundo exterior. O Kim Jong-un, o dirigente, nunca viajou para país nenhum. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse isolamento. Pois falei uma certa altura, essa questão de ser um regime dinástico, né, eu acho que joga um papel nisso e quando existe uma coisa que a gente chama de mentalidade de cerco, né, quando um país se vê ou se sente sitiado, né, cercado por forças hostis, existe uma reação natural de procurar levantar paredes, né? Quer dizer, a gente viu isso na Idade Média. Você faz um castelo, levanta muralhas e se coloca lá como aqueles gauleses do Asterix se defendendo da presença romana. Então, muito da mentalidade que se desenvolve acaba sendo essa. Essa questão da internet é um exemplo, porque assim, também é um pouco ingênuo a gente achar que o país simplesmente parou no tempo e vive como se fosse século XVIII ou XIX, né? É um país que, afinal, mal ou bem, explode artefato atômico, dispara míssil para o mar do Japão. Também não se faz isso montando Lego, né? Quer dizer, é preciso ter tecnologia. O regime norte-coreano parece que tem sido bem sucedido em assimilar o que é preciso de tecnologia por vários meios, né? Agora, mantendo um controle muito rígido sobre a circulação da informação. Às vezes me dá a impressão que talvez, embora pareça pouco, talvez a gente saiba às vezes mais das coisas de lá do que a população lá dentro, pelo menos em relação a alguns aspectos. E para os cidadãos também viajar para fora não é possível, né? Não existe. Mesmo para os funcionários do regime, não se viaja ao bel prazer, né? Esse irmão que foi morto na Malásia, ele na verdade já vivia meio fora do país, então ele tinha saído de lá um pouco depois da sucessão, tinha inclusive se sentido meio contornado, né? Ele é mais velho, mas o sucessor foi o outro, então não existe esse livre trânsito, né? Certo. Bom, nós ouvimos o professor de Relações Internacionais da UNB, Alcides Costa Vaz. Ele retoma o assunto abordado no bloco anterior, o potencial de intermediação da China no conflito entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Vamos ouvi-lo. A China tem sido tradicionalmente uma espécie de garante da Coreia do Norte e de seu programa nuclear como um fator de peso geopolítico. E nesse momento em que há uma perspectiva de maior convergência com a atual administração norte-americana em torno de uma maior estabilidade naquele cenário regional, é naturalmente a China, que, a meu ver, tem hoje essa capacidade de definir as perspectivas de um desenlace pacífico. Professor, então voltando à questão dos caminhos possíveis para um acordo, né? A gente está vendo aí a reafirmação desse papel da China. Uma das possibilidades que são discutidas lá na Coreia do Sul é a chamada decapitação. Assassinar o Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. Que pode ser uma ameaça real ou pode ser uma forma de intimidação para levar a Coreia do Norte para a mesa de negociações. O que o senhor acha? Eu acho que isso seria muito pouco provável, né? Me faz lembrar o seguinte: há um certo isolamento da Coreia do Norte, tem havido, mas não é necessariamente uma opção exclusivamente da Coreia do Norte. Há um isolamento por parte, inclusive, dos países asiáticos. Por exemplo, desde 2008, me lembrei agora,
apesar das divergências históricas entre China, Japão e Coreia, os 3 países se reuniam anualmente, exceto com a presidente que foi afastada recentemente. Então, durante esses anos todos, eles criaram um sistema de provável integração econômica inicialmente, criaram inclusive um secretariado em Seul, o secretariado tripartite. Esse secretariado coordena a integração entre os 3 países e o secretário é renovado cada 2 anos, etc. E na época, por que não incluir a Coreia do Norte nesse arranjo tripartite? Então, isso aí dá a entender como uma espécie de mais uma etapa do isolamento da Coreia do Norte, né? Por que não envolver a Coreia do Norte nesse processo de integração? O que você está dizendo, então, já desde o bloco anterior, é que o isolamento da Coreia do Norte não é só um produto dela própria, não é uma opção dela própria, é uma pressão de um império comandado pelos Estados Unidos e que outros países participam dele, que faz questão de manter esse isolamento. E esse isolamento é mantido, inclusive, pela própria China, Japão e Coreia do Sul, né? Com essas iniciativas a partir de 2008, né, que vem se reunindo anualmente, exceto que não se reuniram com o governo da presidente que foi impeached, né, que foi afastada. Né? Certo. Então, o que o senhor está dizendo é que as ações da Coreia do Norte são basicamente assim, olha, eu existo, eu quero ser uma nação e por isso eu vou desenvolver meu programa nuclear. Exatamente, para se defender, por assim dizer, né? Para se manter como uma nação independente. Agora, Silvio, para qualquer saída para a questão da Coreia do Norte, é preciso um envolvimento e uma articulação que envolva Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, no mínimo, né? Só que a gente tem, nos Estados Unidos, um presidente novo, como você disse, inexperiente. Na Coreia do Sul, tem uma paralisia política porque a presidente foi afastada. A China não está contra o sistema antimísseis que os Estados Unidos querem instalar na Coreia do Sul. Então, a gente tem um momento delicado, difícil de promover essa articulação. E você acha que a Coreia do Norte está aproveitando essa brecha também para avançar seu programa militar? Olha, eu gosto muito de me remeter assim, a cinema e literatura, porque eu acho que eles vão dando às vezes eles discutindo umas coisas que a gente não enxerga muito bem. Quando a gente encurrala um rato, né, uma ratazana, o que ela faz? Arreganha os dentes e avança. Né? Essa imagem do rato é porque essa situação me faz lembrar um pouco um filme divertidíssimo chamado Rato que Ruge, e que a gente tem uma situação diferente, mas na qual é um pequeno ducado da Europa que resolve declarar guerra aos Estados Unidos na esperança de perder e receber um plano Marshall. O fator nuclear entra... O plano Marshall, o plano de ajuda que os Estados Unidos deram aos países derrotados na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha principalmente. E aí o que acontece? O fator nuclear entra e bagunça tudo isso. Mas, enfim, é o inesperado, é você levar em conta que do outro lado tem alguém que tem as suas pretensões. Você precisa decifrar quais são essas pretensões. O professor dizer o que a Coreia quer. Quer dizer, qual é o interesse de cada um nisso. A China, ela, sem dúvida, eu acho que é o ponto de equilíbrio aí. É quem pode fazer o equilíbrio. Porque você tem, de um lado, os Estados Unidos com todo aquele poder militar que não dá para enfrentar, não dá para confrontar, mas do outro lado você tem alguém que é capaz tem uma ratazana que pode arreganhar os dentes e você não sabe exatamente que estrago ela pode causar. Então você precisa de um contrapeso, que pode ser a China. Agora aqui eu acho que a receita é a boa e velha paciência oriental. Né? O secretário de Estado dos Estados Unidos, em visita à Ásia, diz que a paciência estratégica
com a Coreia do Norte estava acabando. Como retórica, é válido, porque isso a gente volta ao começo, é um jogo de pôquer. Você às vezes tem que falar aquilo que você não vai necessariamente fazer, mas é importante não perder a dimensão. Onde você está jogando, onde você está sendo um ator e onde você se retira e age racionalmente. Os Estados Unidos precisam reconhecer o papel que a China tem que desempenhar nesse cenário regional. Ela tem que ser um parceiro e um aliado confiável, né, para ajudar a equilibrar essa situação. E existe o fator do Japão. O Japão, como Israel, é um país que, embora diferentemente de Israel, ele não se diz que ele tem um arsenal nuclear, mas tem toda a capacidade. Se o Japão decidir hoje, vamos ter uma capacidade nuclear, em muito pouco tempo ele vai conseguir. Ele já domina toda a tecnologia, tem as instalações necessárias e tudo. Então, se o Japão resolver entrar no jogo, é mais um. Então, não existe outro jeito. É preciso sentar, reconhecer cada um dos outros como uma parte igual no processo e tentar entender quais são os interesses, o que está em jogo para cada um do que está sentado à mesa. De outra maneira, é arriscar um outro filme, que é o Doutor Fantástico, em que, mais uma vez, um fator imponderável coloca o mundo na beira do holocausto nuclear. E nesse jogo é preciso pensar de uma forma mais ampla a disputa entre Estados Unidos e China por influência na Ásia, né? E aí a gente tinha o Obama colocando a Ásia como prioridade, entra o Trump e diz que sai da parceria Transpacífico, não vai mais fazer acordo comercial, então a gente tem mudanças aí. Como é que você vê essa questão mais ampla dessa disputa? Pois é, a política externa do Trump até aqui é uma coisa um pouco errática, pelo menos para quem observa de fora. Quer dizer, essa questão da Ásia mesmo, quer dizer, você num primeiro momento não brinco mais sair da parceria Transpacífica, que muita gente viu como abriu a avenida para a China realmente se firmar como o grande polo econômico da região. De outro lado, mexeu comigo, eu mando um porta-aviões. Né? Então, quer dizer, também não é uma política de estou me isolando, vou cuidar dos meus interesses. Não. A guinada que o Trump faz é de uma tentativa, um ensaio que o Obama fez de ter uma política externa mais multilateral, quer dizer, de buscar consensos, buscar articulações, para aquela história de América em primeiro lugar. Então, me interessa o seguinte, eu tenho meus interesses, eu tenho as armas dos barões para fazer prevalecer, e vou usar. Vamos liderar pela força, como disse o Mike Pence, o vice-presidente lá na Coreia do Sul. Temos força e vamos impor os nossos interesses. Professor, temos 2 minutos. Qual é o caminho para se lidar? O que o mundo pode fazer para lidar com a questão da Coreia do Norte? Eu acho que, às vezes, não temos observado o que se passa na Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte. Há uma grande oposição por parte de líderes influentes, principalmente na área de business, né, na Coreia do Sul, contrário a qualquer entendimento com a Coreia do Norte. Então, isso aí é um aspecto que, às vezes, nós não temos observado e não temos tido a oportunidade de analisar com um pouco mais de detalhe. Mas eu acho que é preciso, inicialmente, que a Coreia do Sul tenha essa vontade de realmente se aproximar e criar um clima de entendimento com a Coreia do Norte. Isso foi tentado em 2 ou 3 ocasiões por presidentes da Coreia do Sul, mas receberam oposição maciça de grupos de capitalistas, vamos dizer, entre aspas. Não é que eu queira usar a terminologia marxista aqui, mas de fato são capitalistas, são os chaebols, né, famílias que dominam
certos conglomerados, né, que dominam e que são contrários, têm sido contrários, não sei se são, mas têm sido contrários a uma aproximação com a Coreia do Norte. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental, uma mudança do ponto de vista da Coreia do Sul com relação à Coreia do Norte. A presidente que foi afastada prometeu que iria se aproximar mais e procurar entendimento com a Coreia do Norte, mas isso ela não conseguiu, né? Ou não tentou. E o caminho geral, em termos de Nações Unidas e tal, assim, em um minuto, o que você acha que deveria ser feito? É muito pouco provável porque o que pode acontecer? A Coreia do Norte vai prosseguir desafiando resoluções do Conselho de Segurança. Sanções etc. econômicas. Exatamente. Isso aí não é tão importante para a Coreia do Norte no momento. O importante é seguir com seu programa nuclear, de mísseis, etc., né? A nossa conversa chegou ao fim e eu agradeço a participação do professor aposentado e ex-coordenador do Grupo de Assuntos Asiáticos da Universidade de Brasília, Liton Guimarães, e também do jornalista e subeditor de Mundo do Correio Brasiliense, Silvio Queiroz. Muito obrigado pela presença. E se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. O Diálogo Brasil volta na semana que vem. É toda segunda-feira às 10 da noite. Até lá.